E o São Paulo, ainda sem o treinador, claro, já está escolhido, o Zubeldia, mas hoje com o Milton Cruz no banco, 3-0 sobre o Atlético Goianiense, que teve ainda 2 jogadores expulsos. E aí já começa aquela história, olha como esse time foi melhor, olha como esse time já apresentou algum futebol sem o Carpini. Ei, meu Deus, ei, futebol brasileiro, hein? Linha de Passe vai discutir tudo isso a partir de agora com o André Kfouri, com o Fernando Campos, com o Breiler Pires e com o professor Celso Zelt. Tá todo mundo aqui à mesa, eu prometo, hein? Já vai abrir aqui, vai mostrar todo mundo aqui à mesa para discutir esses assuntos e tantos outros que aparecerem durante 1h30 de programa. Boa noite, meus amigos. André Kfouri, 3-0 para o São Paulo diante do Atlético Goianiense. Claro, há quem tenha a maldade de falar, saída do Carpini. Há quem diga, olha, quiseram aparecer para o Zubeldia, que estava lá de olho também. São Paulo fez uma boa partida finalmente, né? Mesmo quando estava 11 contra 11. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos, ótima semana. O São Paulo fez uma boa partida, sim, até mais do que boa. Eu acho que não seria um exagero dizer. E sim, também, como você falou, mesmo quando o jogo estava 11 contra 11. Competitivamente, a partida em Goiânia acaba quando acontece a expulsão e o gol. O Luiz Felipe, zagueiro do Atlético Goianiense, teve uma atitude que não tem absolutamente nenhuma explicação. Agride o Luciano dentro da área, pênalti bem marcado. Já veio puxando a camisa do Luciano e não satisfeito foi lá. E a questão é que a bola não estava ali. Exato. Não era uma disputa. Foi um lance, como eu falei... Na atualidade do futebol, um jogador achar que esse tipo de coisa ninguém vai ver é muito difícil. E aí o Luciano faz o segundo gol. Resolveu. Acaba, ainda há uma segunda expulsão, correta na minha opinião também. O Atlético fica com 9 jogadores. Mas eu acredito mais na segunda hipótese para essa boa partida do São Paulo que você mencionou, porque todas as informações que a gente tinha indicavam que a adesão dos jogadores do São Paulo à comissão técnica que foi dispensada há alguns dias era boa, era de fato honesta. Sim. Os jogadores gostavam de trabalhar com o Carpini, independentemente de acharem ou não que o São Paulo fazia boas partidas com ele. Eu acho que não achavam, mas os jogadores pediram naquele jogo da Libertadores, no Morumbi, durante o dia, para que não houvesse nenhuma mexida na comissão técnica. Essas informações foram todas confirmadas depois. Então, eu não acho que é aquela situação clássica de um time que se vê livre de um técnico que ninguém gostava e, a partir daí, começa a se soltar mais. Eu acho que a chegada de um novo treinador que estava observando o time do São Paulo hoje, lá da cabine do estádio do Atlético Goianiense, o Luiz Zubeldia, mexe com todo mundo, faz com que cada um perceba que está na hora de começar a mostrar serviço para o novo técnico, que é quem vai tomar decisões. E o São Paulo foi bem hoje, sim. Indiscutivelmente, a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Até porque alguns jogadores ali não são... Você pode olhar quando voltar o Lucas Moura, quando tiver o Rafinha e tal, etc. Alguns jogadores ali não são necessariamente titulares. O André Silva, por exemplo, ele não era um titular do time com o Carpini. Mas vai ser, viu? Fez uma excelente partida. Tem tudo para ser titular. A gente pode até discutir Caleri, Luciano, André Silva jogando juntos, mas aí quando voltar o Lucas Moura... Hoje a minha impressão é que foi um 3-4-3. Isso. Os 3 da frente se mexendo bastante, tanto que o André Silva sai da área para fazer o cruzamento do primeiro gol. A minha impressão é que foi uma falha do zagueiro do Atlético Goianiense, porque o Caleri faz um gesto meio acrobático, bastante recurso ele mostrou, ele faz o gol meio ajoelhado. Sim. Só que ele não precisou se antecipar ao zagueiro. A bola passou pelo zagueiro e o Caleri teve muito recurso para fazer o gol. E o Luciano voltou muito para armar o São Paulo, propriamente. O Jair Ventura armou o Atlético com 2 linhas de 4, mas os 2 atacantes, as 2 linhas separadas em muitos momentos. Os jogadores de marcação do Atlético Goianiense tiveram muita dificuldade para encontrar o Luciano nesse trabalho. Então o Atlético jogou bastante mal do ponto de vista defensivo e mereceu ir para o intervalo perdendo. Aí, no começo do segundo tempo, foi o autor da própria história ao criar uma expulsão por intermédio do Luiz Felipe, e aí o jogo acabou. O Donan, o André falou sobre a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, são 3 jogos, né? Acho que dá para a gente estender um pouquinho mais, né? Se pegar os 2 jogos da Libertadores, mesmo o São Paulo tendo vencido, mas era o Cobressal. Se a gente pegar finalzinho ali do Paulista também, olha, dá para colocar mais na conta aí como uma boa atuação do São Paulo, como há algum tempo a gente não via. Bom fazer o Linha de Passe com você. Prazer. Primeira vez juntos aqui nesse programa, hein? Tudo bem, querido?
Prazer, feliz. Muito boa noite, William, né, André, Breler, professor, fã de esporte. Há muito tempo o São Paulo não convencia. Né? Quando venceu contra o Cobressal, até criou muito, mas acho que só de uma maneira, muito na base do abafa, buscando muito cruzamento. Hoje a gente viu o jogo por baixo também. A aproximação. Acho que está muito na linha de uma equipe que, de certa forma, aprovava, né? O vestiário aprovava o Carpini. Acho que está muito na conta de uma equipe que sai um pouco da zona de conforto para pensar num novo ciclo que está começando, em um técnico que está chegando. Acho até que foi uma boa escolha do São Paulo dentro do que o mercado apresentava. E o time hoje jogou mais leve. Já quando estava 11 contra 11, a gente viu um São Paulo organizado defensivamente. Né? Os 3 zagueiros muito bem. O Alan Franco talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Bem ali com o Arboleda, com o Diego Costa. A base do meio campo, os 2... Né, que são caras bem constantes nesse time, principalmente quando a gente lembra a melhor versão do São Paulo com o Dorival Júnior. Partidaça do Alisson, né, que é um jogador fundamental, se encontrou muito nessa função, e o Pablo Maia também voltando a jogar bem. Sim. Isso foi uma grande notícia. Eu sei que a estatística, às vezes vazia, ela não diz muita coisa. O Pablo Maia hoje não errou nenhum passe no jogo, mas não foi só importante nessa circulação de um time que teve muita posse de bola. Também teve desarme, foi aquele jogador que a gente viu, né, que chegou até a ser lembrado, né, pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Então acho que hoje o São Paulo ele deu uma resposta para o seu torcedor. Esse elenco pode muito mais, acho que o time estava jogando bem abaixo, existia já um desgaste grande com o trabalho do Carpini, né, ali internamente não encaixou. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E eu estou muito na linha do André, né, na questão do André Silva. Esse jogador foi uma belíssima contratação do São Paulo. O Vasco também tinha um interesse nele, né, na época. Teve uma disputa ali entre os 2 clubes. E ele foi muito para o São Paulo por conta do fator Libertadores, pelo projeto que o São Paulo apresentou para ele. Ele já entrou bem sendo 9. Hoje ele entrou bem num trio de ataque, jogando mais pela esquerda, mas com muita liberdade para movimentar. Ele dá assistência para o Calleri jogando pelo lado direito. Um jogador leve, um jogador que chega com força. Aos poucos ele vai se colocando ali como um jogador que pode ser importante na sequência do trabalho. E eu acho assim, algo que foi importante é que o jogo do São Paulo fluiu com a posse de bola. A gente teve alguns experimentos do Carpini já em um momento de desgaste. Sim. E numa pressão até interna de colocar o Rames em campo. E às vezes o São Paulo era muito lento nessa circulação de posse de bola. Por conta do Rames e por conta do entorno do Rames também. Faltava jogador de velocidade ali, até para ele encontrar o passe. Hoje eu achei que o São Paulo fluiu muito bem na sua criação. E óbvio, né? Depois que você tem 2 expulsões, isso cria ainda mais espaço. Cria um espaço, por exemplo, que o Ferreirinha conseguiu aproveitar. Segundo jogo consecutivo que ele marca, né? Com a camisa do São Paulo. Vamos esperar sem oba-oba, sem falar que o time foi transformado, mas hoje o São Paulo venceu e convenceu. E acho que mostrou o potencial que esse próprio elenco tem, né? Oba-oba fica um pouquinho de lado com relação à atuação, que foi boa, foi convincente, mas vamos deixar o oba-oba de lado. Mas dá para fazer um oba-oba com o André Silva, né? Porque, eu citei, o André citou, o Donan citou. Eu acho que é para o Zubeldia, quando assumir agora, já no próximo jogo, vai comandar pela Libertadores, é para olhar o André Silva, já falou para esse aqui, eu tenho que colocar desde o começo, não tem não, prof? Tudo já bem? Olhou, né, William? Não é? Estava lá, já estava lá. Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Boa noite. Foi um grande destaque. No primeiro tempo, o primeiro gol, o gol do Calleri, não só sai com ele pela direita, como ele faz uma bela jogada pela esquerda, que a conclusão é do Luciano de cabeça. O São Paulo já poderia ter feito um placar melhor no primeiro tempo, muito por como jogou, pela mobilidade desse jogador, que não era titular, mas já vinha pedindo passagem há algum tempo. Eu acho que com Carpini ou sem Carpini, esse rapaz ia acabar entrando no time. Sim. Ele já vinha merecendo esse lugar. Sobre a postura do São Paulo, essa coisa meio fofoqueira, né? Viu como jogam sem eles, né? Eu acho que é muito mais uma alegria pelos novos tempos do que um desagravo pelos velhos tempos. Acho que é uma coisa natural de um time que tem qualidades. Hoje a gente pode falar de 5 candidatos ali a melhor em campo, todos do São Paulo. Todo mundo cobriu a sua, né? Pablo Maia, Alisson, Alan Franco atrás, Calleri, Luciano e sim, o André Silva, que para mim é o melhor de todos. 6 nomes num time de 11, fora os que entraram, Ferreirinha entra, faz o gol. Deu tudo certo para o São Paulo.
e retroagindo as melhores atuações tricolores, eu diria que foi o melhor jogo do São Paulo desde aquela semana eufórica da quebra do tabu em Itaquera e do título contra o Palmeiras. Sendo que mesmo naquele jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não foi melhor que seu adversário. Sim. Que é claro, é de um nível muito superior ao desse Atlético Goianiense, que das 10 primeiras expulsões do campeonato, consegue ter 4 delas. Fora a do técnico Jair Ventura da estreia contra o Flamengo. Então esse time tem sérios problemas, vai ter sérios problemas. O Jair fez alterações no intervalo, nem deu tempo, porque a cotovelada imbecil do Luiz Felipe, né? Um jogador experiente, 30 anos, passagem pelo Santos, e coloca tudo abaixo no começo do segundo tempo. O segundo tempo praticamente não houve para o Atlético Goianiense, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Pelo andar da carruagem, desde o primeiro tempo, o São Paulo venceria essa partida do mesmo jeito. Foi uma grande atuação do tricolor.